Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a esta live. A Deia já está aqui, já vou adicioná-la. Vamos ver. Sejam todos muito bem-vindos. Avisem se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão enxergando bem aqui a live. Boa noite, José, Isabelle, Cíntia. Tudo bem? Fazia tempo que eu não fazia lives, né? Fazia bastante tempo. Vamos ver aqui se a Deia... Foi mais pra cá. Aí, deu certo. Olá, Boa noite, professor. Tudo bem? boa noite, meus amigos. Tudo bem? Como é que estão? Tudo bom? Tudo Joia. certo. Graças a Como é que... Deus. Vocês estão me enxergando bem? Tá tudo certo? Não tá dando nenhum... Tá, nenhum... tá um Tá um pouquinho assim, pouquinho mais um pouco embaçado. embaçado. E a nossa imagem, como é que tá? Não, de vocês está tranquila. É que eu vou tentar aqui passar pro Wi-Fi, que não estava dando muito certo. Vamos ver aqui. Pelo Wi-Fi, a gente Melhorou. Voltei? melhorou. Melhorou, ótimo. Ficou Bom, bom. tomara que continue assim. Vamos lá. Como é que vocês estão? Aí, Tá tudo bem aí? Tudo certo? Ai, tudo na luta aqui, daquela luta básica, típica de família. tudo bem. A Deia tá aí com barrigão de 7 meses. Quase. Um mês antes da Jéssica. Um mês antes. Olha Não, só. ela tem um mês a mais. Eu tô com um mês Então, depois. a menos. É, a menos. Um mês a menos. A Jéssica Uhum. é para janeiro, então é para fevereiro. É, a Mariana é A para Mariana. fevereiro. Que legal. É, Que benção. coisa boa. E a trabalheira aí muito grande na roça, tipo. É uma delícia isso aqui, cara. Tem que ter um trem. A roça é bom que a gente, para desopilar, às vezes a gente sai, corta uma lenha, leva a motosserra, arranca uns galhos, capina, toca as É, vacas, sela a égua, dá uma volta. É é muito muito bom. interessante. Meu Deus do céu. É ótimo É. para dar uma pensada, uma refletida, né, no mundo, no mundo real, né? Isso Uhum. era muito comum os filósofos antigamente, todos eles tinham trabalhos laborais, né? Aristóteles, Tales de Mileto, Platão, não ficavam só no mundo das ideias, né? Eles iam para a vida prática, para a Uhum. vida diária. Bom, Uhum. mas vamos lá. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem aceitado a live. Sei da correria de vocês, de toda a rotina, a criançada, sei como é que é, então fico muito feliz mesmo pelo carinho de vocês em ter aceitado a live. E para a gente é muito importante falar sobre esse tema, que é o tema do ensino de história, que é uma das disciplinas que os pais homeschoolers que eu percebo têm mais dificuldade para fazer. E principalmente porque a gente aprendeu a história totalmente fora do ar, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho, assim, como é que foi esse processo para vocês em perceber que aquilo que vocês aprenderam em história lá no ensino médio, lá na faculdade, no final, não, não tinha nada a ver com a verdade, né? A gente aprende lá, por exemplo, toda a vida que os portugueses vieram para cá com a intenção de explorar o índio,
aquela história de que o comunismo é bom, o capitalismo é ruim, o planeta tem sempre vários bilhões de anos, é passado como se fosse algo já absoluto, né? Então, como é que foi esse processo para vocês conseguirem conduzir os meninos corretamente? Para mim, foi muito mais tranquilo, Edmilson, porque eu tive contato com essas conclusões muito novo. Então, e eu também entrei para a igreja muito novo, né? Eu, com 14 anos, eu já estava ativo na igreja, ativo mesmo, liderando na frente, no grupo de jovens, organizando retiro. Então, eu já eu estava, então, dentro do ambiente da igreja, a gente já consegue perceber algumas coisas, a gente já, né, tudo que a gente viu, a gente começa a pensar, não, não tem sentido, de fato, a igreja não é tudo, não é isso que eles disseram. Então a gente já, entre as conversas, entre os jovens, sempre entre a gente assim, a gente sempre conversava muito sobre o que as professores passavam, então ia caindo por terra toda aquela coisa. Então, para mim, foi muito mais tranquilo que eu percebi essa mentira, esses enganos muito, muito novo. Então, não fez parte das minhas ideias, concepção de história, não. A Déia já foi diferente, ela foi se converter, né, já Véia. velha, na faculdade. 20 anos, tá? Não era véia assim, não. Então, eu já estava entrando no seminário. É. Mas eu fui cursar justamente faculdade de artes cênicas, então você imagina, né, como Uhum. que foi ali a doutrinação e toda a questão, né, das revoluções e tudo mais, né? E assim, de qualquer forma, mesmo, né, a gente que teve, o Tiba que teve contato mais cedo com a verdade, para nós, enquanto pais educadores, é uma busca constante, porque o ensino de história, como ele foi, né, todo falseado na nossa educação, hoje, para que a gente possa passar para os meninos, é uma constante busca, né, para passar essa verdade para os meninos. Então, assim, eu estou sempre aprendendo as verdades para que eu possa passar para o Bento e para o Matias, que são os mais velhos, né? E hoje nós temos assim, várias fontes também, né, Déia? É, Tem surgido exatamente, muita coisa sim. de você é uma dessas pessoas que tem Aham, surgido o Instituto Cidade de Deus, material que a gente usa, é. entendeu? É uma luz gigante, quebra os paradigmas da antiga educação, assim, das concepções erradas. Hoje você tem um povo aí que está na internet, que a gente conhece, que a gente acompanha, bebendo isso aí também é uma graça, né? Hoje nós temos essas possibilidades. Quem garimpa, né, e vai nas fontes certas, Sim, não, hoje, graças a Deus, né, tem surgido essas fontes. Então, nós não precisamos mais ficar na obscuridade, é, né? Agora, que realmente é uma busca constante, para quem está ali interessado em passar a verdade para os seus filhos. E assim como eu, né, muitos pais acabam se dando conta dessas verdades que nos foram escondidas, roubadas, né? É, quando tem contato com a educação domiciliar, ou quando começa a estudar um pouco sobre verdadeira educação. eles começam a estudar por conta. A gente foi se dando conta, né, de uns 5, 6 anos atrás, que a gente começou a abrir os olhos para aquilo que era a educação, para aquilo que era a verdade, aquilo que era a nossa missão enquanto pais, né, como os primeiros formadores dos nossos filhos. E ali muitas coisas começaram a clarear, né? As escamas começaram a cair dos olhos. E com isso, né, uma série de mentiras realmente que nos foram passadas, né? Então, assim, hoje para mim, formar os meus filhos na questão da história é muito importante, né? Porque isso diz respeito a quem eu sou e a consciência de quem eles são, essa tomada de consciência de quem eles são, né? O Bento e o Matias, um com 8, outro com 9 anos, né? Tá nessa idade, assim, muito
propícia para isso, né? A gente vem fazendo um trabalho com eles já há alguns anos, mas o Bento, principalmente, que é mais velho, ele já tem clareza assim de muitas coisas que ele lê às vezes, né, num livro que ele pega alguma coisa assim. Às vezes ele pega o material didático do meu irmão, que é o tio dele, que tem 11 anos, e ele vem me contar: mamãe, quanta mentira que tinha lá, mamãe. Lá falava isso, aquilo. Então ele já vai tendo consciência, né? Porque esse ensino da história é que vai dando essa consciência de quem a pessoa é. E isso é muito importante, né? Então, o meu Exatamente. filho não é fruto de um macaco que evoluiu, né? O meu fruto é filho de Meu um... filho é fruto. Meu, meu filho é fruto da vontade de Deus, de um projeto de Deus que o fez imagem e semelhança dele, né? Com uma dignidade superior à dos animais, com uma finalidade, com uma missão na história. Então, por isso que é Exato. tão importante, assim, não é uma disciplina qualquer. Até Uhum. quando nos perguntam, assim, a respeito de materiais, outro dia perguntaram: e o que você acha do material do Instituto Cidade de Deus? Assim, um dos principais objetivos, né, da gente usar hoje o Instituto Cidade de Deus é essa certeza de que ali eu não vou ter uma ideologia, eu não vou ter mentiras a respeito da história, né, eu vou ter verdades, né? Quando eu busco o seu perfil, os seus destaques lá, os seus stories para os meninos, ali eu posso ter confiança, né, do que aquilo que está sendo exposto ali é uma verdade que eles podem absorver, da qual eles podem beber, assim como eu. E muitas coisas nós vamos aprendendo juntos, né? Ali quando você fez aquela série de stories sobre os dinossauros, ali eu fui aprendendo Sim. junto com os meninos. Botei os meninos sentados, meninos, vem cá, nós vamos assistir agora umas aulas sobre os dinossauros. E ali fomos. Aí depois vieram outras séries que você foi fazendo, e vira e mexe o Bento: mamãe, você viu se tem mais séries de stories do professor Edmilson Cruz? Porque a gente tá Tem que ali, fazer mais. absorvendo, bebendo. Não, o Bento, cara, ele consome tudo. Você tem que até selecionar, porque ele gosta muito Ele de gosta. ler e ele é curioso. É o Uhum. cara que lê bula, entendeu? O menino, tem um cara, né? O menino tem 9 anos. Ele lê as bulas, Manual de tudo manual, quanto é coisa que tudo chega aqui que em chega, casa. cara. Ele lê tudo, o manual inteiro dos negócios. Que Então, figura. é o E tipo assim, e história é uma das disciplinas que que ele ele mais mais gosta. gosta. História, Uhum. geografia, né? Porque a gente teve esse cuidado, assim, de desde cedo ir passando da forma certa E para ele, assim, né? a questão da história, a gente vê uma coisa é tão grave a coisa, porque assim, quando você pega no Antigo Testamento a dinâmica de Deus com o povo dele, né, é de fato de relembrar. Fazer memória faz parte da dinâmica que Deus implementa lá com o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, né, com a raça eleita, e faz com que o povo celebre os momentos marcantes da intervenção de Deus na história, né? E assim vai. Aí quando você chega em Jesus Cristo, né? Ele tem o grande memorial, você, você tem a ceia, onde o próprio Cristo diz, né? Fazer isso em memória de mim, não com mnemone, no sentido grego de lembrar, muita confusão, principalmente entre protestantes a respeito disso, mas é no sentido anamnese, é uma atualização, fazer novamente aquilo acontecer. Então, fazer isso em memória de mim. Celebre os momentos. Aí você vê as festas litúrgicas da igreja, o que é isso? É Deus dizendo: não se esqueçam do que de fato aconteceu. Nós somos seres humanos que precisamos ser recordados. Então, nós precisamos disso. Então, saber da da realidade, do que de fato aconteceu, não é um detalhe. Não é um detalhe. Uhum. Isso pode definir nossa vida, o futuro da nossa nação, né? E nós sabemos disso. Quando a gente esquece das lições do passado, a gente cai nos mesmos erros.
que o pessoal fica caindo no comunismo, ainda morde essa isca? Porque parece que tem memória de peixe, entende? Assim, uma coisa de louco. Então, joga para trás, joga fora uma história recente de massacre, entendeu? De fome, de miséria, de fracasso, de extermínio, o que foi o comunismo. Por quê? Porque a memória não faz memória, não recorda, né? Então, esse momento de se recordar, de trazer os verdadeiros acontecimentos para os nossos filhos, é de uma importância sem igual, sem comparação. Não, mas é exatamente isso. A Deia comentou algo que poucos têm a noção, né, de que a história ela trabalha na formação da identidade do indivíduo, né? A primeira pergunta, né, que nós fizemos quando criança, né, quando pegamos lá um um álbum de fotos, né? Pegamos um álbum de fotos dos nossos pais, a gente olha, a gente que é filho vê, eles olham lá e perguntam, mas onde eu estava, né? Eu estava aqui na barriga da mamãe, onde é que eu estava? Porque eles querem fazer parte, eles querem saber a sua origem, eles querem saber de onde que eles vieram. Esse é o anseio de todos nós, né? Nós queremos saber de onde nós viemos e a gente só entende quem nós somos se nós entendemos de onde nós viemos. Então é muito mais fácil você, por exemplo, mudar uma sociedade na qual ela não tem raízes. Você querer mudar a consciência de uma pessoa que acha que ela, ao morrer, não terá nada depois, que ela foi produto do acaso. E os pais, eles precisam despertar isso, despertar esta importância para o ensino da história, mas não qualquer história ou um ensino historiográfico. Vou ficar fazendo uma faculdade de história com a criança, mas não, orientá-lo de uma maneira simples, direta e objetiva sobre aquilo que realmente aconteceu. Só que para isso, eu percebo que muitas vezes nós precisamos mudar o nosso jeito de ver. Uma coisa básica. Como é difícil hoje, até mesmo dentro do meio católico, as pessoas entenderem que a teoria de um mundo cheio de bilhões de anos de evolução, ela é um processo de 200, 150 anos para cá. De 200 anos depois, né, de antes de 1800, se você pegar qualquer um, todos vão dizer que a ideia, que a Terra, que a idade que o homem começou é 6.000, 10.000, 4.000. Todos eles, Galileu, Copérnico, Newton, até mesmo aqueles que lutaram contra a igreja. Por quê? Porque essa teoria é ela E na que nos igreja mesmo modela. também, né? Santo Agostinho, Santo Isso. Tomás, você vê, Dom Dom Bosco. Bosco. Os padres da igreja nem se fala, né? Então, todos eles também colocam tudo isso. E as pessoas, hoje, essa história, né? Essa fake narrativa se tornou uma coisa tão fixa que muitos têm dificuldade de entender. E daí o que acontece? Isso eu vi muito na escola, quando eu trabalhava em escola, e daí eu já puxo para o segundo tema da nossa live. Eu vi muitas vezes crianças que possuíam uma fé lá no seu quinto, sexto ano, uma fé inocente, mas quando aprendiam isso, quando aprendiam essa história dos bilhões de anos, do macaco, de tudo isso, a criança perdia mesmo a fé. Eu vi isso. Muitas vezes vi professor chegar dentro da sala de aula e se alegrar. Hoje eu consegui fazer um aluno deixar de acreditar em Deus. Mas esse foi o objetivo quando se criou essas teorias. Uhum. Exatamente, exatamente. E aí vem a grande questão. Muitos acham que a história vai fazer com que seja negada a fé, seja negada
a igreja, né, as mentiras contra a igreja, né, Inquisição, cruzada, todo esse negócio. Muitos acham que a história ela vai ajudar nesse processo da pessoa fugir da igreja, quando na verdade é o contrário. A história ela está a serviço da fé. E, e aí vem esse ponto, né? Como é importante a gente saber a história para introduzir o nosso filho e dar os fundamentos da fé Uhum, católica, né? A nossa fé é uma sim. fé é uma fé baseada na tradição dos apóstolos e tudo. Essa semana, Edmilson, o Tiba esteve com uma pessoa e ele relatava exatamente isso, que ele queria saber mais sobre a educação domiciliar porque o seu filho, é, por volta aí dos 8 anos, né, tinha chegado em casa perguntando assim, mãe, mas como é que é essa história aí que Deus existe? Porque hoje lá na escola a professora falou que Deus não existe. E aí que está o perigo. Por quê? Porque muitas vezes, quando as crianças, né, têm contato com esse ensino errado da história na escola, eles vão querer, ainda mais nessa primeira infância aí, nessa fase em que a criança ainda tem o pai e a mãe como referência, a quem ele vai se reportar? Ao pai e à mãe. Só que se ele ouviu na escola que ele veio do macaco, se ele ouviu na escola que Deus não existe, se ele ouviu na escola que os jesuítas chegaram aqui para explorar os índios, se ele ouviu tantas mentiras na escola e chegou em casa e não encontrou nos pais, uma explicação coerente, segura a respeito da verdade, porque os pais não estavam preparados, porque também receberam essas mesmas mentiras na sua idade escolar. Uhum. Aí em quem ele vai acreditar? Ele vai acreditar no professor, até porque o livro didático dele fala a mesma coisa. Então, nossa, o meu professor falou. O livro que a escola me dá fala exatamente isso. Minha mãe e meu pai não souberam me explicar o contrário que eu ouvia falar lá na catequese, ou que, né, antigamente meu pai e minha mãe me explicavam que tinha sido assim, o assado, mas sem uma base segura e clara para a criança. Ela vai acreditar naquilo ali. Por quê? Hoje a gente sabe, o Tiba falava da importância de fazer memória, né? Por que que as pessoas acreditavam que o comunismo poderia ser uma coisa boa? Sim, porque deixaram de fazer memória das atrocidades que ele causou, mas principalmente porque a história ela é manipulada, né? Uhum. Então, quem comanda a sociedade é quem conta a história. E aí nisso vem atuar os livros didáticos, que antigamente não existiam, mas que passaram a existir no século passado, e todos trabalhados com um objetivo claro de destruir a igreja, de destruir a fé, de destruir a nossa identidade, de destruir, né, todo o centro da história, que é a ação de Deus e a ação do homem. E aí, então, nós ficamos à mercê daquilo que os professores ensinam, daquilo que o livro didático traz. E ali se tem um controle da sociedade. Tem até um livro que fala quem controla a escola controla o mundo, se não me engano, tem até na nossa livraria, que é basicamente isso. Hoje, como os pais não estão preparados, o livro didático apresenta aquilo que ele quer, principalmente nas matérias de história, geografia e ciências. Ali ele é usado como um instrumento de doutrinação e vai passando para o aluno, né, uma série de condutas a respeito de tudo, né, de comportamento, de crenças, de ideias. E a gente fica meio que de mão amarrada. Se a família não buscar, se a família não se inteirar daquilo que é a educação, daquilo que é a verdade, para poder formar bem os seus filhos, né? E eu sei que muitas pessoas que nos acompanham, elas têm os filhos, então assim, pai e mãe, né? Muita atenção nisso, porque o seu filho vai chegar com questionamentos da escola, porque estas matérias serão passadas para ele de forma enganosa, mentirosa, né? Com um objetivo muito claro, muito direto, né? De corromper
de doutrinar o seu filho. Se você não estiver bem preparado, a ideia que ele vai comprar é a do professor de história, né? Infelizmente, nós temos aqui um bom professor de história, mas a gente sabe que essa classe ela é muito usada como um aparelho de doutrinação, né? O professor de história, o livro de história, os livros didáticos estão todos a serviço de uma engenharia social. Então, tem que realmente ter muito cuidado, muita atenção nisso, ter acesso aos materiais, porque até um certo período, acho que foi lá pela década de 30 que o livro didático começou a existir, e era só para o professor, né? Aí depois ele passa a ser também, no fim do século passado, ali 1900 e pouco, também para o aluno. Então, o que o teu filho tem na mochila, pai e mãe? Olha esse material. Nós tivemos acesso ano passado, no retrasado, ao material de uma escola católica. Maristas, pode falar. Nós fizemos vídeo no YouTube sobre isso, o Tiba fez vídeo. Né, os pais muito tristes, muito chateados, porque colocaram os filhos lá com a intenção de que recebessem uma boa educação católica, mas o que o livro apresentava era doutrinação pura e, assim, o esvaziamento total da fé das crianças. Não só mentiras a respeito da história, mas roubando a fé das crianças mesmo. Né? Então, assim, muita atenção. Verifique o material didático do teu filho. Você que é família católica, você que tem como objetivo formar bem o teu filho e mantê-lo na fé, o que está ali nos livros dos teus filhos, nos livros didáticos, nas apostilas? O que os professores têm ensinado? O que o professor de história, o professor de geografia, de ciências tem falado para o teu filho que é contrário à fé? E que não é só contrário à fé, que é mentira. Exato. Que é mentira, porque a igreja nunca quis passar mentiras. Né? Aquela ideia, a fé é o ópio do povo, essa história de crença em Deus é só um instrumento de dominação, não. A igreja sempre esteve como mãe, zelosa pelo bem dos seus filhos e transmitindo a verdade para os seus filhos. Então, o que se tenta passar é realmente a igreja como esse terror, né? Como esta inimiga, como esta vilã, a vilã, né? E isso na história é muito claro, né? A igreja que queria somente as riquezas do povo, que dominava, que controlava. Mas a gente sabe que não é assim, quando a gente começa a estudar um pouco, né? O que se fala a respeito de Inquisição, pelo amor de Deus, e a gente vai comprando tudo, a gente vai aceitando tudo, porque não temos formação, infelizmente, né? E até nós como adultos, quanto mais a criança, gente, quanto mais a criança, não é? Exatamente. Tiba, vai comentar alguma coisa? Não, essa questão do material didático que a Déia falou é quase que geral, entende? Sim. Assim, o que eu percebo, Edmilson? As pessoas, elas perderam a noção do cenário que nós estamos vivendo. Assim, ó, a discussão mudou. Elas não estão pensando mais no objetivo da educação. Elas não estão pensando se aquilo que está acontecendo de fato é educação ou não. Sabe? Parece que já se entregaram e declararam derrota. Então, eles estão começando a discutir coisinha, assim, material, que escola que é melhor, que escola que é menos pior, isso e aquilo outro. Horário integral, oferece não, isso, aquilo. A discussão Qual é a passou... alimentação? Qual é a alimentação? Cara, a discussão passou para esse tipo esse nível. Entendeu? E o que acontece? A verdadeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que de fato é educação? Qual que é o objetivo disso? Entendeu? Isso que está acontecendo, esse sistema que eu estou vendo acontecer, estruturado, chancelado, né? De fato é real? Isso é essencial? Isso que está acontecendo aqui, de fato, é assim? Sempre foi? Entende? Sair da caixa e começar a pensar na origem. Por quê?
que isso é assim. Né? Eu conversando com uma amiga nossa, inclusive tá aqui em casa, ela com os pais dela, aqui nos visitando, amigos nossos, e ela faz faculdade e estava estudando sobre Paulo Freire, recebendo lá, e ela falando que o professor falou de Paulo Freire, que não sei o que, sei que o Paulo Freire revolucionou, que o Paulo Freire, pá. E aí ele começou a ler algumas frases de Paulo Freire. Pá, pá, pá. E ela me contando, falando, tipo, eu não entendi nada. O que ela quis dizer? Você entende isso aqui? Eu falei assim, querida, você e todos da sala não entenderam. Mas nem a professora. Mas o que acontece? É um joguinho de faz de conta. Já viu quando o cara se depara com arte moderna, sabe? Chegando no quadro da arte moderna, assim, dos pintores, como é que chama? Impressionista? Impressionistas, exatamente. Então, e aí aí todo mundo no museu, ali na exposição de arte, para e fica contemplando, e tá meditando, e falando, nossa, olha, o sentido é a mesma coisa. Ninguém entende porcaria nenhuma daquele trem. É feio, grotesco, não tem sentido nenhum. Mas é um faz de conta, porque, já viu? Eu conversando com a Nicole, o Bento gritou, papai, é igual o rei, como é que é? A roupa nova do a rei. roupa nova do rei. Exatamente. O Bento, Ótima cara. assim, analogia, ótima analogia. E que nem o rei mandou vestir. Aí foi enganado. O pessoal conhece, né? Foi enganado, falando que só quem conseguiria ver a roupa do rei era quem era inteligente, né? Uhum. E o moço fazia de conta que estava tecendo a roupa do rei, mas não estava nada. O rei saiu nu para desfilar e todo mundo, uau, que roupa linda, porque ninguém queria se passar por burro. Uau, que Exato. roupa linda. E de repente uma criança olha para o rei e grita: o rei está nu! Aí todo mundo, meu Deus! Então, assim, é a mesma coisa. Então ninguém entende nada, mas deixa eu ficar quieto, porque só eu que não devo estar entendendo. Paulo Freire é um idiota, entendeu? E assim, mas passa como se, uau, e tal. Uhum. E aí falta aquela coisa, né, básica do filósofo, do verdadeiro filósofo. Por quê? O que é isso? Bom, peraí. Ah, mas você vai questionar, ele é aceito nacionalmente, internacionalmente. E daí? Entendeu? Dificuldade de detectar loucura, insanidade geral. Não temos que ter medo de olhar. É que nem o professor na sala de aula que está falando, e de repente alguém tem coragem de levantar e falar assim: professor, não estou entendendo nada que você está falando. Aí quando ele fala, metade da sala fala: ah, até que enfim alguém falou. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa. O que está acontecendo? Hoje nós temos uma educação trágica. É uma coisa assim, sem sentido. Sem sentido, não tem porquê de estar do jeito que está. Mas se a gente não quebrar esse paradigma, né, e nos levantarmos e começar a procurar de fato o verdadeiro conhecimento, a gente não vai quebrar esse ciclo vicioso que é moderno, que é recente. Entendeu? Porque a gente acha, não, porque sempre foi assim. É que nem aquela frase, né? Lugar de criança é na escola. A gente cresceu ouvindo isso. Lugar de criança é na escola. Aí quando chega o homeschool, todo mundo fica, não, imagina que é isso, como assim? Não, lugar de criança é na escola. Sempre foi, sempre vai ser. Mas você está querendo ir contra todo o sistema? Você se acha melhor do que todo mundo, que todo o sistema? De repente você fala assim, brother, o rei está nu. Entende? Olha a educação, olha para a realidade, entendeu? É só ter um pouco de honestidade intelectual, só isso. Aí quando você olha para a história, o que é novo de fato é a educação compulsória, porque sempre foi nos moldes
da educação dos mestres, dos tutores, da educação individual, né? Os grandes pensadores da humanidade, eles são caracterizados pela própria busca individual do conhecimento. E só o conhecimento Perfeito. só acontece a partir desse processo, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante de alertar as pessoas, né? Porque essa escola massificada, ela é fruto de 400, 500 anos, né? A educação compulsória, ela começou na Alemanha após Reforma, Revolução Protestante, e essa massificação, ela vai começar a ser aprimorada depois da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, né? Então, quando os pais saíram do campo, foram para dentro da cidade, levaram os filhos, tinham que trabalhar nas fábricas, as crianças precisavam estar em algum lugar, então vão criar as escolas, né? E as escolas nesse modelo industrial, onde você bota Isso, lá 30, 40 pessoas, crianças, né? Com um professor. Esse professor ele não vai conseguir dar atenção para as 40, né? Não vai conseguir dar atenção para as 30. Então, o que acontece? Vamos criar um livro aonde a gente apresenta o livro e ele só vai corrigindo os exercícios com as crianças. E hoje, coisas que a gente acha que é estabilizado, que sempre foi assim, na verdade foi há pouco tempo atrás que começou. É sempre desse jeito. E aí vem a importância da gente buscar conhecer mais para poder estender o nosso horizonte de consciência. Porque uma pessoa hoje que ela não tem, que ela tem noção dessas coisas, ela não vai conseguir colocar o seu filho numa educação aonde seja formada dessa maneira. Ou ela vai, como tem muitos pais que não têm as condições físicas, materiais, estruturais, daqui a pouco, para ter um homeschooling, acabam deixando na escola, mas fazem aquele trabalho do after school, que é mais difícil, é muito mais penoso, porque tu está sempre com aquele trabalho de ter que desaprender e aprender, desaprender e aprender. É um processo muito mais difícil, exige muito mais atenção e cuidado do pai com o filho, mas ele precisa ter essa consciência de que isso que a gente acha que hoje é normal, na verdade, é de pouco tempo atrás. E a mesma coisa se coloca dentro das narrativas históricas. Até pouco tempo atrás, toda a história ela era vista com a centralidade em Deus, com a centralidade em Cristo. Quando isso começa a mudar? Isso começa a mudar no século XVII, perdão, no século XVIII, 1750, 1760, com Voltaire, com Diderot, com o Rousseau, que eles começam a simplesmente reescrever a história da França com as chamadas enciclopédias, e ali eles começam a tirar a igreja. Ao mesmo tempo, olha só que interessante, ao mesmo tempo começa a ocorrer na Inglaterra o movimento filosófico do deísmo, que era a ideia assim, existe um ser supremo, mas esse ser supremo a gente consegue concebê-lo da nossa própria inteligência. A gente não precisa de religião, a gente não precisa de igreja. John Locke, como por exemplo, né, foi um dos grandes, das grandes bases desse deísmo, né? Não é o ateísmo, é o deísmo. E no mesmo tempo, ao mesmo século, no mesmo período, a gente vai ter o Kant dizendo que a realidade não existe, dizendo que não existe verdade, que tudo é fruto da nossa cabeça, que a gente nunca vai conceber a realidade é um fruto da nossa ideia, da nossa imaginação. E, nesse mesmo tempo, a única instituição que lutava contra tudo isso era os jesuítas.
Eram os jesuítas que estavam lá nas escolas com a educação correta, mostrando a verdade nas escolas jesuíticas, ali mostrando que era correto. Infelizmente, depois a ordem vai ser suprimida e essas ideias hoje elas ficaram como se fossem a verdade, mas não são. Se a gente pegar em números, botar desde Cristo até hoje, a gente passou muito mais tempo acreditando, né? O mundo inteiro, em milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas ao longo da história acreditaram na ideia do Cristo sendo a redenção de um mundo criado há milhares de anos, do papel importante da igreja na missão e na formação do Ocidente, e a gente simplesmente anula tudo isso, achando que todos os outros eram mais ignorantes, porque agora a gente tem o conhecimento. É como o adolescente que acha que sabe mais que a avó. A avó tem aquela fé inocente dela, né, de rezar o terço, mas o adolescente ele aprendeu na escola que ele sabe mais, então ela não sabe. Aquele olhar do mais novo para o mais velho. Em termos de história seria isso. Esses 200 últimos anos é uma adolescência que o pessoal revoltosa que o pessoal está tendo com o passado. E aí vem a grande questão, né? A história, ela ajuda muito na fé. O Tibo comentou algo interessante no início da live, que a história bíblica, né, ali no Antigo Testamento, Deus estava sempre ali se mostrando na história. E você percebe isso com detalhes nas Sagradas Escrituras, como, por exemplo, os patriarcas diziam, né, a minha fé é a fé de Abraão, é a fé de Isaac, é a fé de Jacó, é a fé de José. Veja, ele está fundamentando a fé dele no passado, né, naquela revelação do passado. A fé dos nossos pais. Esse termo é usado muito. Oi? Esse termo é usado muito no Antigo Testamento, a fé dos nossos pais. Né? Exato. E você vê aí que a ação do presente ela é fundamentada no passado, né? Você fundamenta. Então a nossa fé ela não surgiu do nada. Olha como isso é importante e é uma comprovação da revelação. É uma comprovação de que Deus se revelou. Então a minha fé não nasceu há 50 anos atrás. A nossa fé não nasceu há 100 anos atrás. Nossa fé está desde Abraão. Tá desde os apóstolos. Então aí a gente percebe essa ligação da história com a fé, que hoje é outra coisa que acontece. Os pais dizem assim, aqui está a catequese, aqui a gente fala que Deus existe, aqui a gente conta para ele a história dos santos. E agora a gente vai contar a história convencional. Né? Agora a gente vai falar do mundo antigo, do mundo grego, do mundo romano, do mundo moderno, enfim. E você não casa as duas coisas. E quando a gente casa as duas coisas, a história vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Então, Isso até mesmo, Edmilson, quando você vai ensinar, né, você fala lá da história do povo hebreu e tudo mais, mas até quando você vai ensinar a fé que chegou aqui para nós, né? Quando você vai ensinar a ação dos jesuítas aqui no nosso país. Então, por exemplo, aqui nós estamos numa região das missões, aqui no Rio Grande do Sul, né? E nesses dias mesmo, nessa semana, a gente celebra o dia dos santos mártires jesuítas, que deram a vida aqui no solo brasileiro, né? E que pouquíssimas pessoas conhecem. Porque se faz questão de colocar somente o jesuíta como aquele que veio tirar a cultura dos índios, explorar o índio, né? Então, assim, o quanto nós temos que realmente trabalhar
para trazer para os nossos filhos aquilo que é a verdade. Quando o Tiba falava que nós precisamos resgatar o sentido da verdadeira educação, né? É exatamente isso. A educação é elevar o homem à perfeição da sua natureza. Agora, como é que eu vou elevar o meu filho à perfeição da sua natureza se ele não sabe nem quem ele é? E para que ele saiba quem ele é, eu tenho que partir lá do Gênesis. Eu tenho que vir com ele por toda a história do povo hebreu. Eu tenho que vir com ele para a história do meu país, que teve influência direta da ação da igreja. Aquilo que você falava, a fé, ela está intimamente ligada com a história da humanidade. A igreja está intimamente ligada com a história. Porque a história, ela meio que ela foi toda conduzida, né, por uma ação da igreja, para a igreja, para que o homem conhecesse, amasse e servisse a Deus. Então, quando a gente olha para a história do nosso país, isso se vê claramente, só que isso não é ensinado. Quando você vê os jesuítas que vieram para cá dispostos a dar a vida num mundo que eles não sabiam o que eles iam encontrar, para um povo que comia carne humana, para um povo que tinha uma conduta totalmente anticristã, anti-humana, antinatural, né? Mas que eles vêm com toda a sua coragem e com toda a sua fé dispostos a dar a vida pela salvação das almas. A igreja não queria ali riquezas ou qualquer outra coisa, a não ser a salvação das almas, fazer Jesus Cristo conhecido por um povo que nem atitudes humanas, né, na maioria das tribos se via, né, isso, né, desde a da América, dos Estados Unidos até lá embaixo, em Patagônia, né, haviam muitas tribos que comiam carne humana, que tinham os rituais mais sinistros. Exato. E que foram sendo evangelizadas pelos jesuítas. E uma história que foi sendo esquecida, destruída. Outro dia mesmo a gente estava assistindo lá na casa da minha mãe, era um documentário que uma pessoa fez sobre essa região aqui onde a gente mora, e aí entrevistava uma historiadora. Aí ela falava exatamente, porque os jesuítas que vieram para explorar o índio, e que aqui construíram as suas, se referindo às reduções jesuíticas de São Miguel, né? Aí construíram as suas igrejas explorando o índio, que tinha que trabalhar pesado. Hora nenhuma ela falou da educação que esse indígena recebeu, daquilo que se passava, que se transmitia, do quanto eles eram felizes naquelas reduções. Não, dois missionários, padres, iam conseguir escravizar 2.000 índios. Sim, não, isso para mim é o mais impressionante, como é que as pessoas caem nessa, né? Como é que não conseguir escravizar 2.000? Eu não consigo. Não, aí assim... Isso que é persuasão, o resto é bobagem. Exatamente. Que é autoridade, né? Mas realmente ali você vê, né? A autoridade de Jesus Cristo naqueles sacerdotes, né? Que pela sua simples presença, pela presença do evangelho neles, conseguia transmitir a índios que não falavam sua língua, toda a verdade, toda a beleza do evangelho de Jesus Cristo. E aqueles índios se convertiam e desejavam viver ali. Porque quando as reduções foram exterminadas, houveram combates, porque os índios desejavam estar com os jesuítas, desejavam permanecer naquelas reduções. Então, é uma história muito bonita, é uma história de muita fé, né, permeada assim, de muito evangelho. Parece a Dona Maria cai de paraquedas do nada, falar uma cocô desse, tipo assim, cara.
formado nisso que a gente falou, né? Tendo a história como uma doutrinação, né? Isso. Aquela negação. Primeiro, né? Se nega a igreja, se nega Deus, se nega Cristo, se nega o homem, se nega tudo, transforma o homem em bicho, a perda total da sua identidade. Aí, como é que eu vou realizar aquilo que é o fundamento da educação, que é elevar a natureza, né, do Uma, homem à perfeição? Você Se ele falou, se lhe foi tirado tudo isso, falou da né? questão da identidade, a história, né, tá ligada a essa identidade, as pessoas estão sem identidade hoje. É verdade, eu vi um meme esses dias assim, a Greta Thunberg falando assim, minha geração vai mudar o mundo. Aí dois soldados americanos embaixo falaram assim, pô, cala a boca, sua geração não sabe nem se é menino ou menina. Quer falar em mudar o é, mundo? tem que rir para não chorar, né? Ai, ai, Tá ai. louco, né? A Greta fica dizendo, eu tenho que, eu tinha que estar eu deveria estar na escola, mas eu tenho que estar aqui falando sobre o meu. Fica na escola, meu querido. Não Pirralho, estuda, cala tua vai lá boca, vai estudar. dormir, né? Fica lá quieto. Vai brincar de boneca, tá brincadeira. Aí, não, e ninguém consegue pensar, não, consegue, sei, força a barra, que é um boneco ventríloco ali. É uma Isso. menininha de trancinha, é um boneco formado. Mas esse é um ponto porque muitas vezes os pais acham que a ideologia na escola ela está onde? Tá no comunismo e no gênero. Mas tem uma coisa assim que poucos percebem. Exemplo, isso é matéria de oitavo ano, né? Que é a Revolução Industrial. Daí você trabalha a Revolução Industrial, daí você vai estar um capítulo. Todos os livros didáticos têm isso. Se você está vendo essa live, você vai lá e pega o livro didático do seu filho que trate sobre a Revolução Industrial. Vai ter lá um textinho para entender melhor, ou continuando, sabe? É uma caixinha lá no meio do livro, onde vai falar sobre os rios que foram poluídos pela Revolução Industrial e que foram limpos depois, passaram por um processo de limpeza, né? Muito legal, isso é muito bom. Só que o que acontece? Eles pegam isso e daí começam a construir toda uma narrativa ambientalista para colocar Catastrofista. isso exatamente para colocar na cabeça da criança de que o mundo está acabando, a água está acabando, se continuar desse jeito, vai acabar a água, então você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E daí você já, lá desde pequeno, a criança já começa a criar com essa concepção dessa abertura, né, para esse ambientalismo. E isso em vários outros detalhes. Aí você pega o livro A História da Grécia. É impressionante como os professores gostam de fundamentar a prática do homossexualismo atual com a Grécia. Em grego era homossexual, a palavra nem existia na época, isso nem, sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eram coisas que não aconteciam em toda a Grécia, não Não, existia você viu uma esses dias? nação grega, eram polis, eram cidades. A cidade de Corinto tinha, mas a cidade de Esparta já não tinha. Aristóteles criticava a cultura coríntia que realizava esses atos, mas eles ensinam, a Grécia toda fazia essa prática, veja só, que era logo a terra da democracia. E ali já começa a entrar toda, né, a Não, ideologia. você viu esses dias que eles descobriram lá uma múmia de não sei quantos anos, homem não, indícios de uma pessoa não binária, Não há binária. 1000 anos, uma múmia de 1000 anos, indícios de uma pessoa não binária. Não, cara, é uma forçação de barra, é uma mentiragem, é uma manipulação grotesca, nojenta, ridícula. E, sabe, o que me dá mais raiva é o povo ficar que nem pato nas besteiras dessas, entendeu? E sai rotando aquele trem pra tudo quanto é lado, se achando inteligentão, que agora descobri a verdade. Um bando de besta, sabe? E sabe o que eu acho também? Esses pais que vê tudo isso acontecendo e não faz porcaria nenhuma. Acha, não, ai, né, fazer o quê, né? Fazer o quê? Tipo assim, não, eu vou deixar, não, o que eu posso fazer? Né? Ah, vá catar coquinho, isso me dá raiva, cara, me dá raiva, porque vê a coisa acontecendo e não tem coragem
de fazer nada, sabe? Fica tudo omisso, nem coragem de ir na escola para conversar, nem isso eles têm coragem de fazer, porque já se conformou. Ah, é assim, hoje está tão difícil as coisas, né? Nossa, eu fico vendo o que meus meninos estão aprendendo, eu fico horrorizada, sabe? É uma passividade nojenta. A responsabilidade sobre os nossos filhos serão nossas. Exato. Né? Nós vamos ser. Pelo amor de Deus, a pessoa não está entendendo isso. Deixa a coisa rolar, se conformando, que é assim mesmo, né? É Fazer o interessante quê? que nessa semana a gente estava lendo a vida dos santos com os meninos, daí eu até falei isso hoje nos stories. Nós vimos a vida de São Gregório Taumaturgo e ele era filho de pagãos. E aí ele tinha uma sede muito grande de ciência, de sabedoria, né, de conhecimento, e ele vai para Cesareia e depois para Alexandria para estudar, que eram os grandes centros intelectuais, né? E ele começa os seus estudos com os livros pagãos e tudo mais, mas chega num determinado momento que ele se enfastia dos livros pagãos, ainda que os livros pagãos eram cheios de bons conteúdos, de sabedoria, né? Mas ele se enfastia. E aí ele tem contato com os livros, os escritos dos santos e a Sagrada Escritura. E ali ele começa a ter contato com a verdade, né? E o efeito desses escritos era tão grande na vida dele, e ele, a partir daquilo ali, foi adquirindo um amor tão grande à verdade e a Nosso Senhor, que ele ainda não havia sido batizado e ele já realizava milagre. É um negócio assim. Aí teve uma situação lá que eu não lembro agora qual foi o milagre que ele realizou, mas se não me engano, ele ressuscitou uma pessoa. Coisinha Uma leve. coisinha leve. E aí, logo em seguida, né, ele Qualquer implorou, ele um, pediu, assim. Olha que você tomou. ele pediu para que ele fosse batizado, né? E ali, daí depois foi uma sequência de milagres, né? E aí se deve o título de São Gregório Taumaturgo. Mas para você ver, né? O poder, a ação da verdade na nossa vida, daquilo que é a verdade centrada em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da história, né? Levou um homem, A mesmo própria antes verdade. do seu batismo, à própria verdade. É uma mudança radical de vida. E um grande servo, né, deste autor da verdade. Então, para a gente ver também, né, que nem tudo é somente a intelectualidade, só o conhecimento, mas tendo contato com a sede da sabedoria, com a verdadeira sabedoria, a verdade realmente, mudar toda a minha conduta de vida. E daí sim, Perfeito. viver aquilo para o qual a educação precisa convergir, que é a elevar realmente a nossa natureza, né? Então, achei muito interessante, assim, essa busca dele, né? Uma busca natural, porque filho de pagão, não havia tido contato nenhum com o Não, como cristianismo. criatura ainda, imagina, sem ser filho de Deus, uma criatura consciente que acreditou Uhum. na mensagem de Deus, foi capaz de fazer milagre, de mudar o curso da natureza, Relação da verdade na vida dele. relação da verdade. E aí vem uma coisa muito que é um raciocínio muito lógico que a gente pode fazer. Por exemplo, pegando esse relato com a ação dos jesuítas aqui nos índios, né? Então, como é que 10 índios cuidavam, 10 jesuítas chegavam a cuidar de 5.000 índios, né? Como vai ocorrer em algumas reduções, né? A maior redução de São Miguel chegou a ter quase 20.000 índios no tempo, Uhum. com dezenas de padres ali, 20 padres cuidando. O que acontecia ali? Era a força da verdade. Aqueles padres ensinavam aqueles índios, mostravam a verdade para eles. Aquela verdade entrava dentro, iluminava a inteligência deles, que fazia com que eles olhassem diferente para todas aquelas práticas que eles tinham antes e convidava a vontade deles a mudar. E eles mudavam, e eles se convertiam. Então, os jesuítas, eles não destruíram a cultura dos índios, eles converteram os índios. Por isso. É um processo de conversão que os civilizou. Só que o que acontece? A maioria dos professores de história,
por conta de toda a ideologia, eles não acreditam em Deus, logo eles não acreditam na própria verdade. Eles não acreditam na verdade. Não acreditam. Eles não acreditam que a verdade seja possível. Eles acreditam que o mundo todo é uma mentira. Então, Por quando eles se analogia. deparam com os índios, quando eles se deparam com esse fato dos jesuítas dos índios, fica assim, isso. Como é que esses caras fizeram isso? Eles escravizaram os índios. Eles fizeram alguma coisa, eles controlaram a mente deles, eles catequizaram, né? Eles dizem que os jesuítas catequizaram os índios como se fosse assim, um processo de hipnose que os índios passaram. Por quê? Porque Para a mente impura, tudo é impuro. É como diz a palavra de Deus aqui. Para o olhar do impuro, tudo é impuro. Né? Quem tem o demônio na retina, né? Ele vê tudo, em tudo vê o demônio. Então é isso aí, entendeu? A pessoa, ela não crê em Deus. O processo, primeiro, se ela não crê em Deus, ela se perde completamente da própria identidade, da própria natureza, identidade e missão dela. Acabou, entendeu? Ela perdeu a referência, porque toda a existência ela só tem sentido levando em consideração uma ação direta do próprio Criador, né? É coisa assim, é lógico. E sobre a luz da graça sobre nós, porque uma vez que nós perdemos a graça pelo pecado original, nós perdemos também essa capacidade, né, de perceber Deus nitidamente, claramente, olhar para Ele de frente a frente, tudo mais. Nós vamos precisar de um processo intelectual para isso, né? Então a gente não reconhecer a Deus é negar a própria intelectualidade humana, a busca natural e o esforço que nós temos que ter, né, de olhar o óbvio, né? E negar Deus é se afastar da natureza e corromper o nosso próprio processo cognitivo, né? E é sabido que a nossa memória, nosso ser, a nossa consciência, ela não está dentro do nosso crânio, na massa cinzenta, no processo de sinapse, ela está na nossa alma, entende? Então, as experiências que nós vemos de pessoas que viveram quase morte, o processo de parada cerebral completa, e mesmo assim as pessoas tiveram experiências fora do corpo e conseguiram enxergar o próprio corpo, ter consciência, permaneceu com a própria consciência e enxergou e percebeu tudo ao redor, detalhes de salas que estavam ao lado, do outro lado da parede, vamos dizer assim. E são muitos e muitos relatos de pessoas que viveram essa experiência. Isso mostra o quê? Que a nossa consciência não está fixada no nosso cérebro, cravado na nossa cabeça. Ela está na nossa alma. Então, quando nós nos voltamos para Deus, nós começamos a enxergar e entender muitas coisas que antes nós não enxergávamos. Não entendíamos. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, né? Então, se eu quero iluminar o meu saber, né, desenvolver uma verdadeira educação, é só sob a luz de Deus. Como que eu vou caminhar em trevas? Buscar conhecimento sem Deus é buscar conhecimento no escuro. Eu sou a luz do mundo. Parte daí, né? Perfeito. Exatamente. Bom, gente, a gente chegou aqui já mais de uma hora. Deixo vocês darem as suas palavras finais aí, esse último fechamento. Mas antes eu quero agradecer novamente pela disponibilidade, pelo sim de vocês. Muito obrigado pelo apoio. E espero logo aí fazer uma visita novamente aí a vocês. Estamos esperando. Um joinha junto. Estamos em comum acordo. Venham. Querido, a gente que agradece muito, agradece o convite, essa live, agradece a companhia do pessoal, agradecemos o seu trabalho nas redes sociais, que tem servido a nossa família, que tem sido muito bom aqui com os meninos, né? Nós temos bebido aí desse conteúdo que você lança, que você libera,
todos os dias, né, aqui na internet, é muito bom para as famílias. Estamos aí esperando mais materiais, hein? E Vamos lá, venha, vamos lá. e venha, tá bom? Que a gente vai estar aqui à espera e vamos consumir, vamos divulgar, porque sabemos que podemos confiar no seu compromisso com a verdade também como um bom cristão. Eu finalizo aqui a minha parte, queria ler um trechinho do Catecismo da Educação, do Abade René Bethlen, que ele vai falar como se pode definir a educação. Achei formidável isso aqui. A educação é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas que constituem nas crianças a natureza e a dignidade humana. Dar a estas faculdades uma perfeita integridade, elevá-las à plenitude de sua força e de sua ação. E, deste modo, formar o homem, prepará-lo a bem servir a pátria nos diversos cargos sociais que um dia seja chamado a desempenhar através da jornada da vida. E assim, no alto pensamento, conquistar a vida eterna, enobrecendo a vida presente. Eis a obra e o fim da educação. Perfeito. Não poderia Fantástico. concluir melhor. Incrível. Tá aí, eu achei, resumiu bem, vida eterna. Tá aí. Vida eterna. Exatamente. Gente, é isso. Muito obrigado por todos que estiveram aqui conosco nessa noite. Um abraço, boa noite a todos e Deus abençoe. Boa noite, professor. Tchau, tchau.